temos dificuldade, às vezes, por causa do politicamente correto, apontar o dedo para quem é o culpado. É claro que existe um culpado. O culpado é a sociedade que está doente. A nossa sociedade é uma sociedade doente em si. E se começarmos a puxar o fio da meada, vamos encontrar, por exemplo, nos escritos do grande filósofo Karl Marx, que começou explicando para as pessoas, bem lá na escolinha antiga de Frankfurt, que a grande opressão que o ser humano passa começa dentro da família. É o marido mandando na mulher. Depois, o marido e a mulher mandando no filho. Ou seja, se você quer que o ser humano seja pleno e completo e livre, tire as opressões. Coloque desavença entre o marido e a mulher, que cada um siga o seu rumo, e que pai e mãe não toquem no filho. Como criamos aqui nesse parlamento, alguns anos atrás, a lei da palmada. Eu me lembro que nós passamos 5 horas em uma comissão tentando definir o que era sofrimento. Porque qualquer pai que provocasse qualquer tipo de sofrimento na criança seria punido. E como é que você mensura sofrimento? Espancar, bater é sofrimento, mas se você der uma palavra um pouquinho mais pesada para o filho, para ele, fique sentado aí, e a criança chegasse na escola e o professor falou, o que foi? Meu pai me provocou um sofrimento. E aí? Então nós criamos uma sociedade doente. Criamos uma sociedade completamente alienada. A nossa deputada aqui, que é minha irmã em Cristo, inclusive cristã, tocou no assunto, que talvez seja a coluna cervical do ser humano hoje. A dor que a pessoa carrega em si de existir no mundo que não a compreende. Mas não a compreende por quê? Onde estão as referências? A referência do filho é o pai. A referência do filho é o pai. É o primeiro berço. Se o filho não tem no pai e na mãe a sua referência, ele vai ter referência em quem? Transportamos para a escola a autoridade para que o professor ensine e eduque. Não. O professor só pode ensinar. A educação vem de casa. É berço. O professor ensina. A família educa. Mas quando nós não temos isso, criamos esse colapso no mundo, né? Vivemos no mundo de engenheiros sociais. Essa palavra é uma palavra que eu acho que nós deveríamos aqui nesse parlamento nos debruçarmos sobre isso. Nós vivemos numa classe onde pessoas criam socialmente a sociedade de acordo com aquilo que eles querem. A televisão molda a sociedade, a sua semelhança. Os programas de televisão, foi dito aqui pelo Tiago, se não me falha a memória, o nome cientificamente que existe para o estudo, o efeito contágio. Se é isso, que esse parlamento aqui então tenha coragem de trazer esses assuntos para cá e vamos acabar com o programa sensacionalista que tem na televisão. Ou seja, quando colocam lá que o menino foi morto por causa de um tênis, e isso pode repercutir, então os outros que estão assistindo vão matar por causa do tênis também. Então nós temos que criar um mecanismo de curar a sociedade. Porque nós temos um milhão de gatilhos que acionam dentro do ser humano o que há de pior dentro dele. Eu vi aqui o Antônio falar sobre o caso de suicídios na Polícia Federal. Eu me lembro que em 2013 eu fui presidente de uma comissão aqui nessa casa que criou uma revolução, porque aquela comissão só tratava de um tema em 20 anos. E quando eu fui presidente, eu trouxe aqui para dentro o suicídio na Polícia Federal. Fizemos um debate de 4 horas. E nós chegamos a um consenso que 90% dos suicídios que aconteciam entre os policiais federais era por assédio moral. E a Comissão de Direitos Humanos criou um dispositivo e lei sobre assédio moral que nunca foi votado aqui na casa, simplesmente porque o presidente da comissão, na época que era eu, não andava em alinhamento com o pensamento do governo. Então existe uma série de coisas que atrapalham a vida da gente, quando na verdade o que nós só precisamos é nos entender. E só há uma maneira de nos entender: criarmos um dispositivo para isso. Falamos tanto do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Será que não estaria na hora da gente começarmos a pensar no IDF, Índice de Desenvolvimento de Felicidade? Aqui a nossa Elizabeth, a terapeuta familiar, ela trouxe aqui para mim, eu falei para ela, estou contemplado na sua fala. Descobrimos o problema. Para mim, eu já descobri o problema, eu detectei. É a família. A família precisa ser valorizada e precisa ser valorada. Mais do que valorizar, valorar a família. Porque, como eu disse, se você não tem referências em casa, se você não tem particularidades com a sua família, se você não tem uma família que te entenda, vai o menino querer se suicidar e, graças a Deus, encontrou a deputada aqui no meio do caminho para intermediar tudo isso. Agora, por que esse menino não fala em casa? Não é por falta de assunto, o assunto da homoafetividade, meu Deus, eu acho que já se esgotou, não só aqui, mas como no mundo inteiro. Hoje é quase que anormal você falar que é hétero, né? Então, acho que o assunto não é esse. Se fosse esse o assunto, esse menino não teria tentado se matar. Então o problema não está nisso, o problema está na base, o problema está na família. E quem é que quer tocar no assunto da família? Porque família mexe com emoções, e aí transcende o ser humano no ponto que a dona Elizabeth que falou.
A religião, em todos os tempos, desde que o mundo é mundo, não interessa se é o Deus A, Deus B ou Deus C, ela sempre colocou um limite e deu esperança para o ser humano. Ela também colocou medos necessários. Então, estamos aqui, uma geração de pessoas, eu já disse agora há pouco e repito, eu fui cortador de cana, fui vendedor de picolé, tenho minha caixa de engraxar sapato até hoje, eu não tenho nome de pai no meu documento, fui criado em uma família com 12 pessoas dentro de 2 cômodos, tinha tudo para ser um lixo humano. Se essa é a perspectiva de que o ser humano não tem felicidade, não tem nada, eu poderia ter me perdido na vida. Mas olha que eu sou, deputado federal, pastor, cantor, escritor, apresentador de televisão, eu tenho 20 livros escritos, e tudo isso por causa do sofrimento que eu passei. Então o problema não é você passar o sofrimento, é em como passar o sofrimento. O problema é o que você vai fazer com o seu passado. Vai deixar ele ser sobre a sua cabeça um chapéu, ou você vai transformar ele num tapete, atravessar por cima dele e encontrar uma força de vontade. Minha mãe nunca soube ler nem escrever. Um dia ela chegou em casa e eu estava chorando. Ela falou: por que você está chorando? Eu disse: porque o fulano de tal, que era um empresário da minha cidade, que eu engraxava os sapatos dele, me usou de exemplo para falar para o filho que eu seria um trombadinho no futuro, porque eu não tinha pai para me ensinar. Eu cheguei em casa chorando, a minha mãe, dona Velha Lúcia, olhou para mim, me viu chorando e falou assim: você está chorando por quê? E eu falei: porque o homem disse que eu vou ser um trombadinha. Minha mãe me puxou pelo cabelo e disse assim para mim: você vai ser o que você quiser ser na vida. Ser pobre não é defeito. Defeito é ser vagabundo. Defeito é você ficar com pena de si mesmo e querer que o mundo todo sinta pena de si mesmo e você não procurar um caminho melhor para seguir. Então eu acho que essa comissão, nesse seminário, a importância está nisso, em provocarmos aqui, provocarmos a sociedade, provocarmos o parlamento, provocarmos essas instituições que aqui estão reunidas. Facebook, Google, são empresas. Eu sei que o pensamento de vocês, embora seja humano, antes dele vem um cifrão na frente. E é legítimo isso, é legítimo. É legítimo isso. A Safernet também, é legítimo tudo isso. Mas e o ser humano, e a humanidade? Eu encerro, Adermes, como comecei, a sociedade é doente. Você vê, tem um partido aqui na casa que está questionando o Supremo Tribunal Federal se um ser humano é ser humano depois de 3 meses de gestação ou antes disso ele é o quê? Porque o Pacto de São José diz que depois que há a concepção, óvulo e espermatozoide, já é vida. Só que há um partido aqui na casa que foi ao Supremo Tribunal Federal, com a ADPF, questionar o Supremo Tribunal Federal se até os 3 meses de gestação existe vida ou não existe vida. Uma loucura. Aí esse mesmo partido, semana passada, se levantou ali contra a vaquejada. Ou seja, um bezerro vale mais do que um ser humano. Então nós estamos a nossa sociedade completamente maluca. O que é o ser humano? É um número? É uma estatística? Porque se for um número, fala certo o Tiago dizendo que não há um surto coletivo sobre o baleia azul. Mas não é um número. Ainda que uma pessoa só tivesse se suicidado por conta disso, nós teríamos que nos debruçar e entender. Se o ser humano não respeitar o ser humano e não lutar por ele, nós vamos lutar pelo quê? Que Deus tenha piedade do Brasil e parabéns a todos vocês que aqui vieram.